Bom dia, turma! Hoje nós vamos iniciar um dos pilares da biologia, celular. Compreender a célula como a unidade estrutural e funcional de todos os seres vivos. Tudo o que existe de vivo no nosso planeta, seja uma bactéria, um neurônio ou uma célula hepática, é formado por células. Elas são pequenas unidades delimitadas por membranas, preenchidas por uma solução aquosa, riquíssima em compostos e capazes de se reproduzir por crescimento e divisão. Mas é importante entender que as células não são todas iguais. Nós temos dois grandes tipos: as células procariontes e as eucariontes. As procariontes são mais simples, não possuem núcleo organizado nem organelas membranosas. O DNA fica disperso no citoplasma e os ribossomos são as únicas organelas verdadeiramente presentes. Já as eucariontes são mais complexas. Têm um núcleo verdadeiro, envolto por uma membrana nuclear, e um conjunto de organelas com funções específicas. São as células dos reinos animal, vegetal, dos fungos e dos protistas. Um conceito importante é pensar a célula como uma grande fábrica bioquímica. Cada organela representa um setor especializado dessa fábrica. E assim como em uma indústria real, a harmonia entre os setores garante o funcionamento do sistema. Uma falha em uma organela pode comprometer todo o conjunto. E é exatamente daí que surgem muitas disfunções celulares associadas a doenças humanas. Vamos começar pela membrana celular, que é o limite físico da célula. Ela é formada por uma bicamada de fosfolipídios, moléculas anfifílicas, ou seja, possuem uma parte hidrofílica e outra hidrofóbica, e contém proteínas integrais e periféricas. Essa estrutura é fluida e dinâmica, o que permite interações constantes com o meio. A membrana não é uma barreira estática, mas um sistema vivo de comunicação, troca e controle. No interior da célula, nós temos o citosol, que é a porção aquosa do citoplasma, também chamado de fluido intracelular. Muitos alunos pensam que o citosol é apenas água, mas não é. Ele é altamente organizado e contém íons, proteínas e pequenas moléculas que participam de inúmeras reações bioquímicas. É um meio ativo, fundamental para a manutenção da vida celular. Em seguida encontramos o citoesqueleto, uma rede dinâmica de filamentos proteicos que organizam o interior da célula, mantém sua forma e possibilita movimentos. Temos três tipos principais: os filamentos de actina, responsáveis pela motilidade; os microtúbulos, que atuam no transporte e na divisão celular; e os filamentos intermediários, que conferem resistência mecânica. Esse equilíbrio entre estrutura e movimento é essencial para a homeostase celular. Outra organela fundamental é a mitocôndria, conhecida como a usina de energia da célula. Ela possui duas membranas, uma externa e uma interna. E dentro delas ocorrem as reações que produzem ATP. As cristas mitocondriais, formadas pelas dobras da membrana interna, aumentam a superfície para a produção energética. Vale lembrar da teoria da endossimbiose, que propõe que as mitocôndrias surgiram de bactérias ancestrais fagocitadas por células primitivas. A evidência: o DNA circular e os ribossomos semelhantes aos bacterianos. Falando em informação genética, chegamos ao núcleo celular, o grande centro de comando. É nele que está a maior parte do DNA, e é de lá que partem as ordens para a síntese de proteínas e o controle das funções celulares. O núcleo é delimitado por um envelope nuclear, formado por duas membranas concêntricas, uma interna e outra externa. Essas membranas contêm poros nucleares, que são estruturas altamente organizadas, responsáveis pelo transporte de moléculas entre o núcleo e o citoplasma, permitindo, por exemplo, a saída de RNA e a entrada de proteínas reguladoras. O núcleo se comunica diretamente com o retículo endoplasmático, que é uma extensa rede de túbulos e sacos achatados contínua à membrana nuclear externa. Essa organela pode ser dividida em dois tipos: o retículo endoplasmático rugoso, RE, recoberto por ribossomos, onde ocorre a síntese de proteínas, e o retículo endoplasmático liso, RIEL, que tem formato mais tubular e é responsável pela síntese de lipídios, como fosfolipídios e colesterol. Em células musculares, o REL recebe o nome de retículo sarcoplasmático, sendo especializado no armazenamento e liberação de cálcio, essencial para a contração muscular. Os ribossomos, por sua vez, são as máquinas de síntese de proteínas. Eles são formados por proteínas e RNA. Ribossômico e RNA se organizam em duas subunidades, maior e menor. Durante a tradução, o mRNA é puxado através do ribossomo 3 nucleotídeos por vez, e o tRNA atua como um adaptador, adicionando cada aminoácido na sequência correta.
É uma verdadeira orquestra molecular. Por fim, temos os lisossomos, pequenas organelas com formato irregular, responsáveis pela digestão intracelular. Eles degradam moléculas indesejáveis e reciclam componentes, mantendo o equilíbrio interno da célula. Encerrando nossa aula, quero que vocês guardem uma ideia central. A célula é um sistema cooperativo, em que cada parte desempenha um papel essencial para o todo. Quando uma organela falha, a homeostase é comprometida. E é nesse ponto que a bioquímica celular se conecta com a medicina, pois compreender o funcionamento dessas estruturas é compreender as bases das doenças.